tiver e for menos de 12 anos, aí dispensa esses 2 requisitos, tranquilo? Agora, aqui em Santa Catarina, olha, o artigo 545 a respeito do extravio. Quem dá uma lida para mim, por favor, no 545, é muito importante. Pessoal de casa, acompanhe lendo, por favor, que vocês não vão conseguir ouvir o que for lido aqui, tá? Então, leiam, por favor, o artigo 545 do Código de Normas de Santa Catarina. Por favor. Para todo registro de nascimento, é obrigatória a utilização da DNV e ou da certidão do RANI, conforme modelos legalmente instituídos. Parágrafo 1º. A segunda via da DNV ficará arquivada na serventia, em ordem cronológica, com a indicação do número do assento, vedada a utilização de fotocópia apresentada pelo declarante, ainda que autenticada. Sim. Parágrafo 2º. Em caso de extravio da segunda via da DNV, o oficial exigirá a apresentação de documento fornecido e firmado por funcionário devidamente identificado da unidade de saúde, com todos os dados nela contidos. Isso, perfeito. Como que é seu nome? O Fábio, esqueci, desculpa, obrigada. Pessoal de casa, então, leram o caput do 545, parágrafo 1º e 2º, não é isso? É parágrafo ou inciso? Parágrafo 1º e 2º. Vejam só a respeito do extravio, que é a questão mais importante, eu vou explicar por quê. Muitos códigos de normas ignoram essa situação, não trazem isso de forma específica e o registrador acaba atuando de uma maneira que traz risco. O que é feito aqui? A maioria dos pais, né, por questão sentimental mesmo, para guardar a declaração de nascido vivo, ainda mais quando ela tinha a impressão plantar da criança, guardava a cópia autenticada da declaração e apresentava o original para registro. O que acontece é o seguinte, se o registrador receber essa cópia autenticada como via para o registro, né, como instrumento hábil para o registro, o original pode ser usado em outro cartório para fazer registro de outro jeito. Então, teria aí, facilitaria uma duplicidade de registro. Então, o que o Código de Normas de Santa Catarina fez? Não pode ser cópia autenticada, tem que ser uma declaração do hospital. Com isso, impede, gente, que seja feito em outro lugar? Não, mas diminui muito a possibilidade. Alguém vai ter que ter essa má fé de fazer com essa DNV que eventualmente ele está escondendo, pegar a declaração do hospital e fazer o registro e ainda pegar a declaração de nascido vivo original e fazer em outro lugar. Mas o principal motivo que eu vejo aqui para essa regra é que exime a responsabilidade do registrador de ter recebido um documento em cópia autenticada quando ele deveria receber o original. Mas não se pode tirar a possibilidade de registrar quando extraviou, que é a coisa mais fácil que tem de acontecer é extraviar, né? Então, agora com o registro na maternidade, isso está muito mais difícil de acontecer. Mas, se acontecer, tem esse dificultador, olha, vai lá, não pode ser a cópia autenticada, não, que isso vai ali no tabelião e tira. Não, vai lá no hospital, pega uma declaração expressa com todos os elementos do registro e traz para mim. Tá bem? Então, Santa Catarina tem essa regra diferente em relação ao extravio da DNV, muito cuidado. Documento que comprove o nome dos pais e avós, claro, né, tem que apresentar, então, se alguém compareceu, por exemplo, a mãe compareceu sem documento de identidade, o pai vai ser o declarante, a mãe está ali sem documento de identidade, como que vai saber quais que são os nomes dos avós? Tá? Então, apresenta a certidão de casamento, faz presunção de paternidade, na certidão de casamento vai constar nome dos pais e avós. Lembra que a certidão de casamento não tem dados dos nossos avós, mas tem dados dos avós da criança, que são os meus pais. Tá? Então, a certidão de casamento tem elementos para poder estabelecer a relação avoenga? Sim, porque essa relação avoenga é em relação ao meu filho e não em relação a mim. Então, os meus pais é que são avós do meu filho. Tá? Já tive questionamento em relação a isso. Ah, professora, mas não tem na certidão de casamento dados dos avós. São os pais, né, de quem está registrando. Certidão de casamento dos pais, presunção de paternidade e aqui em Santa Catarina, escritura pública de união estável, está no 547. Tá? Então, aqui em Santa Catarina é permitido que se faça presunção de paternidade através da apresentação de escritura pública de união estável. Tá bem? Muito cuidado, em outros estados não é assim, e isso é um perigo gigantesco, mas... Critério de data, ou seja, se é escritura... Ah, tá, não. Ele está perguntando aí em relação à presunção de paternidade. Como que é feita a presunção de paternidade? Ou seja, ou na constância do casamento, ou 180 dias após o casamento, que é o mínimo que se tem de uma gestação, imaginando a concepção,
né? E aí casou-se 180 dias depois. Não, peraí. Isso. Aí concebeu no dia do casamento, se a criança nasceu até 180 dias depois, ainda pode ser desse casal. Ou após o fim, isso não existe mais, né? Mas é uma ilusão aí. Após o fim do casamento, 300 dias, ou seja, é o prazo máximo também de uma gestação. Ou seja, tem que se pressupor uma concepção ainda na constância do casamento, tá bom? Aí isso também vai se aplicar em relação à escritura pública de união estável. Agora, muito cuidado, né, gente? Escritura pública de união estável é um fato. Não vou discutir, né? Nem você está na prova, se cair isso aqui na prova, vão colocar. Mas imagina que perigo que é esse aqui. Como que eu faço presunção de paternidade com um instrumento que não é requisito para se comprovar uma união estável? Pelo contrário, ele não é prova. Ele não é requisito, muito menos prova. Por quê? A união estável tem requisitos expressos e tem que atender a todos os requisitos. E um deles é o quê? A atualidade. Se não existe naquele momento a união estável, e união estável é um fato, o documento não vale nada. Eu faço o documento de união estável hoje e amanhã eu falo tchau, não quero mais viver com você, eu vivo em união estável? Não. Tá? Mas enfim, aqui é instrumento válido para presunção de paternidade. Procuração, se for o caso, e aí a firma por autenticidade, que nós comentamos aqui. A firma por autenticidade nessa procuração vai fazer aquilo que nós conversamos, né, Fábio? Que nós falamos aqui agora há pouco. Não é que a procuração vai outorgar poderes para o reconhecimento de paternidade, mas o próprio instrumento de procuração, nele está contido o reconhecimento da paternidade e a firma por autenticidade justamente para comprovar que esse reconhecimento foi presencial, ou por instrumento público, foi perante o tabelião, ou por reconhecimento por autenticidade, foi perante o tabelião. Ou seja, o tabelião vai dar a fé pública dele que aquela pessoa compareceu e foi um ato voluntário. Não tem falsificação ali, tá bom? A filiação paterna, que agora nós não estamos falando de maternidade, só da paternidade e, via de regra, biológica, tá bom? Sempre que for falar de outros tipos de paternidade, a gente vai especificar. Por enquanto, a gente ainda fala da paternidade biológica de forma genérica, porque é assim que ainda está nas regras. O pai, somente será estabelecida se o pai for o declarante no registro, pessoalmente ou por procurador. E em Santa Catarina depende da anuência da mãe, ou seja, o pai não pode, igual em outros estados, comparecer sozinho para registro, levando os documentos da mãe e a declaração de nascido vivo, fazendo-se ali, através da declaração de nascido vivo, o estabelecimento da maternidade, não é? Que é o que se faz em outros estados. Aqui não. A mãe tem que anuir expressamente. Então, ou a mãe envia uma declaração expressa de anuência, ou então ela tem que comparecer também para anuir na presença do registrador, tá? Ou a presunção de paternidade. Se forem casados, tanto o pai quanto a mãe podem ser declarantes sozinhos. Então, aqui é a mesma coisa. O pai tiver reconhecido expressamente a paternidade, o declarante apresentar a certidão de casamento dos pais da criança que tenha nascido ao menos 180 dias depois do casamento, que nós falamos, Fábio, até 300 dias após o fim do casamento. E em Santa Catarina, a união estável faz presunção de paternidade, a gente acabou de falar. Registro sem paternidade. Qual que é a implicação de quando a mãe declara sozinha o registro de nascimento e aí a maternidade apenas será estabelecida? Ou seja, os critérios que nós acabamos de ver para o estabelecimento da paternidade, eles não foram atendidos, né? Não foi atendido nenhum daqueles critérios que nós vimos. Então, com isso, o registro vai ser feito apenas no nome da mãe. E aí, qual que vai ser a implicação disso? Com o objetivo de fomentar, né, a inclusão da parentalidade, da filiação de uma forma mais completa, e aí falando em consanguinidade, sempre pai e mãe, que sempre isso vem em benefício e no melhor interesse da criança. A Lei 8.560 disse o seguinte: se a mãe for declarar sozinha, ela terá a opção, não é obrigação, de apresentar ao registrador uma declaração informando quem é o suposto pai da criança. É suposto, essa informação não vai no registro, é uma declaração que o registrador vai receber, expressa da mãe, e vai encaminhar para o juiz, juntamente com uma certidão integral do registro, para que o juiz chame esse pai na presença dele e confirme se realmente essa pessoa é pai dessa criança. Ele confirmando, o juiz vai comunicar e vai fazer a inclusão por averbação. Ok? Agora, a mãe pode simplesmente se recusar a informar.
A mãe pode dizer, não quero informar ou não sei informar. Aí ela vai assinar a declaração negativa e isso encaminhado para o juiz também. E o juiz vai verificar se manda ou não para o Ministério Público para entrar com ação de investigação de paternidade.